Que lambança, hein, gente? Claro que você já viu as imagens do então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, andando tranquilamente em trajes de churrasco dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. O general Gonçalves Dias, que assumiu o posto no dia 22 de dezembro, é o mesmo que cuidou da segurança do presidente Lula nos 2 primeiros mandatos. Pronto. Bastou isso para que a máquina bolsonarista ocupasse as redes sociais, coisa que eles fazem muito bem, com a teoria que eles tentam emplacar desde as invasões e depredações na Praça dos Três Poderes, de que o próprio governo Lula facilitou a entrada dos golpistas e que eles seriam petistas infiltrados para promover toda aquela quebradeira, aquela baderna, aquele horror que a gente presenciou, para colocar a culpa em Bolsonaro e nos bolsonaristas. Sério, gente? Ué, claro que é sério. Essa galera acreditou em todas as mentiras contadas nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, por que não acreditaria em mais essa que serve justamente para limpar a barra e a imagem golpista e truculenta dos apoiadores do ex-presidente? Um prato cheinho, quentinho para a oposição que quer transformar o governo em culpado pelos acontecimentos do 8 de janeiro. O governo tem culpa? Claro que tem, de não ter divulgado todas as imagens das invasões, de não ter tratado de uma forma absolutamente transparente um dos episódios mais graves da história do país. Por mais que se esclareça o que aconteceu, o que de fato aconteceu, por que o general Dias estava lá e aparentemente não fez nada, parte da população, aquela que detesta o Lula, já abraçou a versão de que o governo recém-impossado foi cúmplice de uma tentativa de golpe. Faz sentido? Claro que não faz. Mas na cabeça dessas pessoas é a narrativa que basta para emplacar a CPI que o governo queria evitar. Basta para tumultuar a governabilidade e instalar sobre a cabeça do presidente Lula a nuvem do impeachment. Mas o que de fato a gente já sabe sobre essas imagens que acabaram com esse tédio que a gente está vivendo, né? A gente aqui discutindo políticas públicas, taxação de produtos asiáticos, arcabouço fiscal, meu Deus, que coisa chata. O que tem de verdade, o que tem de mentira e, importante, o que o governo ainda precisa responder sobre o dia 8 de janeiro? Bora lá? Para a gente tentar entender o que aconteceu no dia 8 de janeiro e o que as imagens que foram divulgadas agora pela CNN querem dizer, vale tentar destrinchar algumas questões. Mas desde já eu posso dizer que eu não acredito mesmo nessa teoria da conspiração, que o bolsonarismo quer fazer colar. Todos os elementos até agora mostram para mim claramente que o que aconteceu naquele dia foi uma tentativa de golpe tabajara, com gente totalmente despreparada, que acreditava que em algum momento ia ter apoio do exército, de parlamentares bolsonaristas e do próprio Bolsonaro. A gente sabe o que aconteceu. Não foi à toa a surpresa de tanta gente ao se ver presa e agora uma centena delas estarem aí na mira do ministro Alexandre de Moraes, que quer transformá-las em réus. Claro que a gente sabe que política virou religião, que as pessoas são capazes de grandes sacrifícios, né? Basta lembrar da quantidade de gente que passou quase 2 meses acampada em frente a quartéis pelo país todo. Mas a essa altura, se houvesse petistas infiltrados nessas invasões, a gente já saberia. Mas ok, vamos lá. O que é verdade? O que é mentira? O que o governo precisa explicar? Que precisa explicar. Qual a relação do presidente Lula com o general Dias? Eles têm uma relação antiga de amizade. Dias chefiou a segurança do Lula nos 2 primeiros mandatos. Lula sabia da existência dessas imagens? Aparentemente não. A decisão de demitir o general se deu justamente depois de uma reunião em que foi avaliada pelo presidente e pelos ministros as imagens que mostravam que o general Dias tinha perdido totalmente o controle dessa tentativa de golpe. Ao ver as imagens ali que foram divulgadas pela CNN, Lula teria ficado muito irritado
porque vinha pedindo a íntegra das imagens desde janeiro ao então chefe do GSI. O que se sabe durante esse tempo é que o general dizia ao presidente é que algumas câmeras tinham sido danificadas. O que a gente sabe agora não é verdade. Mas o governo Lula estava escondendo essas imagens? Gente, o GSI é do governo, então sim. Uma semana depois dos ataques de 8 de janeiro, o governo divulgou uns vídeos editados com trechos que mostravam que os militantes eram aliados do Bolsonaro. O GSI dizia que a íntegra das imagens não era razoável, porque acabava expondo os métodos, os equipamentos, procedimentos operacionais e recursos humanos usados ali na segurança presidencial. Parece razoável. Agora, o que aconteceu que o general parecia perdido? Pela narrativa bolsonarista, ele teria facilitado a entrada dos invasores. A alegação é que o general não teria tido apoio dos outros integrantes do GSI, que eram seus subordinados, porque eram sobras da gestão anterior, ou seja, apoiadores do ex-presidente. Fica a pergunta: Dias assumiu no dia 22 de dezembro. Por que ele não fez uma limpa, não se livrou desses integrantes que aparentemente se misturaram e ajudaram os invasores? Ele deu uma entrevista à Globo News e disse que orientou os invasores que se encaminhassem ao segundo andar do palácio e que lá ele pretendia prendê-los. Como assim? Ele achava que os golpistas seriam contidos uma vez dentro do prédio, e isso sem o apoio dos subordinados? Foi ingenuidade, falta de preparo, desespero? Uma informação que correu logo depois dos ataques foi que o GSI disse que não era necessário reforço diante de tudo que já se sabia sobre a chegada de vários ônibus com bolsonaristas. O general Dutra de Menezes, ex-comandante militar do Planalto, confirma essa informação. Será que ele achou mesmo que podia contar com os militares que atendiam o GSI na gestão Bolsonaro? Achou que eles colocariam o dever acima da ideologia? E muito importante agora, quem são esses militares? O GSI diz que, abre aspas, as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas em sindicância investigativa instaurada no âmbito desse ministério. Continua. Se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados. Fecha aspas. Demorou, né, gente? Agora, o que o general Gonçalves Dias diz? Ele deu uma entrevista à Folha, rebateu a versão de que teria negado as imagens do dia 8 de janeiro. Ele diz que o GSI chegou a montar uma apresentação com as filmagens mais sensíveis para encaminhar ao presidente Lula e que todas as horas de filmagem foram enviadas aos órgãos envolvidos na investigação. Ele está falando de Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Exército Brasileiro e a Polícia Militar do Distrito Federal. Ele também afirmou que as filmagens se encontravam em sigilo previsto no Código de Processo Penal. Gente, diante da gravidade de tudo que a gente viveu, não é razoável que a gente não tenha publicamente exatamente tudo o que aconteceu naquele dia. E agora, como eu disse lá no começo do vídeo, essa lambança. Com tudo que a gente está vendo agora, será que dá para dizer que o general Dias encrencou o governo? Certamente. É praticamente inevitável a criação de uma CPI no Congresso sobre esses atos golpistas. A oposição vinha fazendo uma pressão, o governo não queria, e daí você deve se perguntar, mas por que o governo não queria? Quem deve não teme. Gente, CPIs duram meses, paralisam a discussão, o andamento de outras questões importantes, e o governo queria que as investigações, os processos, as condenações fossem feitas pela justiça como já estava acontecendo. Quem é que ganha com essa lambança? Obviamente a oposição, que agora tem um prato cheio para criar 1000 teorias, mentiras, abastecer a máquina bolsonarista e alimentar essa divisão no país. É bom lembrar que as invasões, foi condenada pela grande maioria das pessoas que votou em Bolsonaro. Gente que achou tudo aquilo um horror,
que não se identifica com esses métodos truculentos usados contra a democracia. Gente que agora volta a ficar em dúvida sobre o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro, né? E a gente precisa saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Falando em democracia, é urgente que a gente saiba o que aconteceu no dia 8 de janeiro, porque é exatamente a democracia quem acaba perdendo com tudo isso. Eu fico por aqui, um bom feriado para vocês, para quem é de feriado, né? Eu vou trabalhar, mas quem pode curtir esse fim de semana prolongado, aproveita, parece que vai estar um friozinho gostoso, pelo menos numa parte grande aí do país. Quero aproveitar aqui no final para pedir seu like, seus comentários, comenta aí e espalha esse vídeo aí com seus amigos, sua família, seus conhecidos. Um beijo grande. Até!